Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de brevemente abordar a diferença entre conjuntos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs. O primeiro C é o de curtir. Aproveita, deixa o seu like, faz isso agora para você já não esquecer. E, além disso, quando você deixa o like, você vai estar avisando o algoritmo do YouTube que você deseja mais conteúdos desse tipo. Além disso, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, dando sugestões, impressões sobre o vídeo, ou mesmo indicando outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E por fim, se você gostar desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos, com seus contatos, compartilhar com todo aquele que queira aprender um pouco mais de matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você vai ser avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar brevemente com uma operação que envolve conjuntos. Nesse caso, a diferença de conjuntos. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Veja, dados dois conjuntos quaisquer A e B, nós chamamos de diferença entre A e B o conjunto que são formados pelos elementos que estão em A, mas não estão em B. A diferença eu represento por esse sinal de subtração mesmo. E o conjunto, então, é definido da seguinte forma. A menos B são todos os x, tais que o x está em A, mas o x não está em B. Em diagramas, nós podemos ter algumas situações para representar isso. Então, no primeiro momento, imagine que aqui eu tenho o meu conjunto A. Aqui está o meu conjunto B. E eles possuem uma parte em comum. O A menos B, neste caso, é representado por todo mundo que está em A e não está em B. Uma outra situação, eu poderia ter, por exemplo, o meu conjunto A aqui e o B, um subconjunto dele. Neste caso, A menos B é todo mundo que está em A, portanto, essa parte que eu estou marcando, e que não está em B. Uma terceira possibilidade. Imagine que eu tenho o meu conjunto A que está aqui e o B que está aqui e eles não têm nada em comum. Então, A menos B seria todo o conjunto A. E por fim, se por acaso o A for subconjunto do B, então, neste caso, todo elemento de A estaria em B. Logo, não existiria nenhum elemento de A que não estivesse em B. Portanto, a diferença de A e B seria o conjunto vazio e eu não marcaria nada neste caso. Para ficar mais clara essa ideia, vamos fazer alguns exemplos. Então, veja, eu tenho o conjunto ABC e vou fazer a diferença com B, C, D e E. Perceba que o único elemento que está neste conjunto, mas não está nesse, é o elemento A. Portanto, a diferença dá só A. No item B, eu tenho o conjunto ABC e vou fazer a diferença com BC. Portanto, o único elemento que me sobra neste caso também é o A. No item C, eu tenho o conjunto AB e vou fazer a diferença com o conjunto C, D, E e F. Perceba que esses dois conjuntos nos quais eu estou fazendo a diferença não tem nada em comum. Portanto, a diferença entre eles vai ser o primeiro conjunto, ou seja, aquele definido pelos elementos A e B. E por fim, no item D,
eu vou fazer a diferença do conjunto AB com o conjunto que tem como elementos A, B, C, D e E. Perceba que este primeiro conjunto é subconjunto deste. Logo, quando eu faço a diferença, isso tem que dar vazio, porque todo elemento do primeiro conjunto está no segundo. Então, não existe elemento no primeiro conjunto que não esteja no segundo. Uma outra terminologia que é adotada para quando estamos trabalhando com diferença de conjuntos é o que nós chamamos de complementar. Mas, para que nós possamos definir o complementar, num primeiro momento eu tenho que ter dois conjuntos A e B, e o B tem que ser subconjunto do A. Neste caso, o complementar de B em relação a A vai ser o conjunto A menos B. Uma notação que utilizamos para definir esta operação é essa com C. E ela é mais adequada porque aqui eu estou dizendo em relação ao que eu estou calculando o complementar. Ou seja, neste caso, eu estou calculando o complementar de B em relação a A. Existem outras notações, como o P barra ou o B complementar, que só devem ser utilizadas se estiver muito claro em relação ao que eu estou calculando o complementar. Ela não é tão usual assim, justamente porque tem essa dificuldade de identificar o complementar em relação a que. O ideal é utilizar essa notação que está denotada por uma setinha. Perceba que, quando eu falo complementar, a ideia é o B é uma parte do A. Então, o que seria o complementar do B? Seria o restante dos elementos de A que, adicionados com os elementos do B, formam o conjunto A. Então, daí a ideia do complemento. Se eu tiro B, o que é que eu preciso para complementar esse conjunto de maneira que eu chegue no conjunto A? Em diagramas, a ideia é basicamente a seguinte. Então, aqui está o conjunto A, aqui dentro está o conjunto B, e, portanto, o complementar é aquilo que, tirando o B, seria necessário para que chegássemos ao conjunto A. E uma coisa que eu friso, complementar só é definido se um conjunto é subconjunto do outro. Ou seja, eu só vou falar complementar de B em relação a A se o B for um subconjunto de A. Caso contrário, aí eu falo apenas diferença. Para ficar mais clara esta ideia, vamos fazer alguns exemplos. Então, ali eu tenho os conjuntos A e B, e eu vou calcular o complementar de B em relação a A. Perceba que, quando eu calculo o complementar de B, é o que é que falta aqui para que eu tenha o conjunto A. Perceba que, neste primeiro caso, o que faltam são os elementos AB. No segundo caso, quando eu for calcular o complementar de B em relação a A ideia é a mesma. O que é que falta em B para que eu tenha o conjunto A? Como A e B neste item são iguais, não faltam nada. Portanto, o complementar aqui seria vazio. E por fim, no item C, eu vou calcular o complementar de B em relação a A. E aí perceba, o B é o vazio. Então, o que falta em B para que eu tenha o conjunto A? Como B é o conjunto vazio, o que falta neste caso é o próprio conjunto A. Portanto, este complementar vai ser todo o conjunto A. Com essas ideias postas, vamos passar então a ver algumas propriedades da complementação. Então, para isso, eu vou pegar B e C, dois subconjuntos do mesmo conjunto A, e, considerando isso, eu tenho o seguinte. Quando eu pego o complementar de B em relação a A e intersecciono com B, isso dá o vazio.
Agora, se eu pego o complementar de B em relação a A e faço união com B, aí eu tenho o conjunto A. O complementar de A em relação a ele mesmo é o vazio, e o complementar do vazio em relação a A dá o próprio A. Agora, no item C, o que também podemos mostrar é que primeiro eu vou pegar o complementar de B em relação a A. E aí eu vou pegar o complementar desse conjunto em relação a A. O resultado dá o próprio conjunto B. Ainda, o complementar de B inter C em relação a A vai ser o complementar de B em relação a A unido com o complementar de C em relação a A. E por fim, o complementar de B união C em relação a A vai ser o complementar de B em relação a A, interseção o complementar de C em relação a A. Perceba que nas propriedades aparecem as operações de interseção e reunião de conjuntos. Eu não vou me detalhar sobre essas operações, mas eu vou deixar no alto da tela um card por um vídeo no qual eu apresento essas operações e faço algumas propriedades e trabalho com ela de maneira mais demorada. Aqui eu só vou utilizar mesmo a definição dessas operações para poder concluir essas propriedades. Então, vamos fazer a demonstração. Perceba o seguinte, no item A, eu vou pegar o complementar de B em relação a A, interseção B. Então, por definição de interseção, esses são os x tais que o x está num conjunto e está no outro. Ou seja, o x está no complementar, portanto ele está em A menos B, e ao mesmo tempo, o x pertence a B. E agora veja o seguinte, se ele está em A menos B, ele está em A, mas ele não está em B. Então esta primeira condição me diz que eu estou considerando x tais que x não está em B. E a segunda é que ele também está no conjunto. Ou seja, são os elementos que estão dentro e fora do conjunto ao mesmo tempo. Como isso é impossível, não há elemento que tenha essa característica, o resultado então é o conjunto vazio. Agora, se eu pego o complementar de B em relação a A e faço união com B, pela definição de reunião de conjuntos, eu vou ter o x tais que o x pertence a A menos B, porque é isso que significa o complementar de B em relação a A, ou ainda o x pertence a B. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho duas possibilidades. A primeira é o x pertence a A menos B. Se o x pertence a A menos B, ele está em A. E a segunda é x pertence a B. Mas como B é um subconjunto de A, se x pertence a B, x pertence a A. Portanto, as duas possibilidades, no fundo, me levam à mesma afirmação. X pertence a A. Portanto, isso aqui dá o próprio conjunto A. No item B, perceba o seguinte. Vou fazer o complementar de A em relação a A. Este conjunto é A menos A. E pela definição de diferença, então, isso é formado por todos os x, tais que o x está em A e o x não está em A ao mesmo tempo. Como isso é impossível, não há nenhum elemento com essa característica, este conjunto é o conjunto vazio. Agora, quando eu calculo o complementar do vazio em relação a A, isto é A menos o vazio. Por definição, isso são todos os x, tais que o x está em A e o x não está no vazio. Veja, se o x está em A e ele não está no vazio, o não estar no vazio já é uma possibilidade para qualquer elemento, já que o vazio não tem ninguém.
Portanto, dessas duas possibilidades que têm que acontecer simultaneamente, a única condição possível é x pertence a A. Logo, este conjunto é o próprio conjunto A. No item C, eu vou calcular o complementar em relação a A do complementar de B em relação a A. Por definição, isso são todos os x, tais que o x pertence a A e, ao mesmo tempo, o x não pertence ao complementar de B em relação a A. Ou seja, isso vai ser os x, tais que o x pertence a A e o x não está na diferença entre A e B. Ora, mas se o x não está na diferença entre A e B, então significa que o x precisa estar em B. Portanto, são todos os x tais que x está em A e x está em B. E logo, eu posso ver isso como A interseção B. Agora, como B é um subconjunto de A, o A interseção B dá o próprio B. No item D, vou pegar o complementar de B interseção C em relação a A. Então, isso são todos os x, tais que x pertence a A e x não pertence a B inter C. Agora veja, se o x não pertence a B inter C, significa que eu tenho duas possibilidades distintas. Ou o x não está em B, ou o x não está em C. Porque se estivesse nos dois, estaria na interseção. Então eu vou escrever essas duas possibilidades. A primeira é x pertence a A e x não pertence a B. Ou a outra possibilidade, o x pertence a A e o x não pertence a C. Perceba que aqui eu posso escrever ou, porque se uma dessas duas possibilidades acontecer, já é o suficiente para que o x pertença a A, mas não esteja na interseção de B com C. Agora, perceba então que eu tenho o seguinte, isso vai ser o complementar de B em relação a A, unido com o complementar de C em relação a A. E no item E último, vou ter o seguinte. Vou calcular o complementar de B união C em relação a A. Então, isso será todos os x, tais que x pertence a A, mas o x não pertence à união. Se ele não pertence à união de dois conjuntos, significa que ele não está em nenhum deles. Ele não está nem em B e nem em C. Ou seja, essa condição de não estar em B e não estar em C precisa acontecer ao mesmo tempo. Porque se ele estivesse em um dos conjuntos, ele estaria na união. Portanto, aqui eu posso dizer o seguinte. Primeiro, x pertence a A e o x não pertence a B. E, de maneira simultânea, x pertence a A e o x não pertence a C. E, portanto, eu teria o seguinte. Esse é o complementar de B em relação a A, interseção, ou complementar de C em relação a A. E essa interseção eu vejo pela definição de interseção. E, com isto, nós encerramos a demonstração deste resultado. Ou seja, todas as propriedades da complementação estão devidamente provadas. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de resolver alguns exercícios que envolvem essa ideia de complementação, de diferença,
união, interseção de conjuntos, e por serem exercícios que envolvem números, costumam ser cobrados em provas e concursos Brasil afora. Mas eu quero resolver apenas 2 exercícios só para que você entenda como é que você resolve uma questão similar a essas que você verá. Então, no primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. A pergunta é, quantos alunos estudam inglês ou francês? Ou seja, pelo menos uma. E quantos alunos não estudam nenhuma das 2 línguas? Então veja, eu vou representar isso com conjuntos. Então aqui eu vou ter o conjunto I, que são das pessoas que estudam inglês. E eu vou ter o conjunto F, das pessoas que estudam francês. E como tem gente que não estuda nenhuma das 2 línguas, isso significa que esses 2 conjuntos estão inseridos num universo, que é o conjunto dos estudantes da escola que eu estou considerando neste exemplo. Então veja, vamos ler o enunciado novamente para ver quais informações eu detenho. Primeiro, me é informado que numa escola tem 415 alunos. 221 estudam inglês, 163 estudam francês, mais 52 estudam ambas as línguas. Então, a quantidade de estudantes que estaria nessa interseção são 52. Agora veja, eu tenho 221 estudantes que estão aprendendo inglês. Só que aprender inglês não significa que não esteja aprendendo inglês e francês ao mesmo tempo. Então a pergunta que eu faço é, quantos estudantes estão apenas aprendendo inglês? Então, do total de 221, eu vou tirar 52, que estão aprendendo as 2 línguas. Quando eu faço 221 menos 52, isso dá 169. Então, só que estão aprendendo inglês são 169 pessoas. Além disso, estudantes de francês são 163, mas 52 estão estudando as 2 línguas. Então, quantos estão estudando apenas francês? Então, eu pego 163, tiro 52 e o resultado que eu obtenho aqui é 111. Então, aqui seriam 111 pessoas. Agora, a primeira pergunta. Quantos estudantes estudam inglês ou francês? Veja, eu vou usar como hashtag para indicar o número de elementos que tem no conjunto I união F. Porque tem que estar ou estudando inglês, ou estudando francês, ou as 2 juntas. E aí a gente faz uma conta. 169 mais 52 mais 111. E aí perceba, quando eu faço 169 mais 52, isso dá 221. Mais 111 são 332. Então são 332 estudantes. E a outra pergunta é, quantos estudantes não estão aprendendo nenhuma das 2 línguas? Então aqui o número que eu estou procurando é do complementar em relação ao conjunto universo de I união F. E como é que eu determino esse número? Eu tenho 415 alunos. Dos 415, 332 estão aprendendo pelo menos uma das 2 línguas. Então eu faço a diferença. 415 menos 332, e isso dá exatamente 83. Portanto, eu tenho 83 estudantes que não estão aprendendo nem inglês e nem francês. E com isso, está resolvido este exemplo. No segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Foi feita uma pesquisa de mercado
e aí colheram-se alguns resultados que estão tabelados abaixo. Então aí você tem a quantidade de consumidores da marca A, da marca B, da marca C, que usam A e B, B e C, C e A, as três e nenhuma das três. E com base nisso, é feita uma série de questionamentos. Então, primeiro, vamos construir uma figura que apresente com clareza os dados que são relevantes para resolver um exercício desse tipo. Então, vou desenhar meu conjunto A. Aqui está meu conjunto B. Aqui, então, estaria o meu conjunto C. E como tem gente que não usa nenhuma das três marcas, isso significa que esses conjuntos estão inseridos num conjunto universo, que engloba os três conjuntos e tem mais gente, conjunto universo, eu vou chamar aqui de U. Embora eu não tenha usado isto no outro exemplo, em geral, o universo a gente representa pela letra U. Então veja, que não consome nenhuma das três, 115, mas que consomem as três, 5. Vou registrar isso. Então aqui eu teria 115, e que consomem as três ao mesmo tempo, 5. Agora veja, que consomem as marcas A e C são 28. Só que consumir a marca A e C não exclui a possibilidade de consumir as três ao mesmo tempo. Então, das 28 pessoas, eu tenho 5 que consomem as três marcas. Logo, apenas 23 consomem as marcas A e C. Vou registrar isso. Então, A e C, aqui é 23. Agora, eu tenho 41 pessoas que consomem as marcas B e C. Mas dessas 41, 5 consomem as três. Portanto, aquelas que só consomem as marcas B e C são 36. Vou registrar isso na figura. E por fim, eu tenho 25 pessoas que consomem as marcas A e B, mas das 25 eu tenho 5 que consomem as três. Então, o que consome somente as marcas A e B são 20. Vou registrar isso. Então tá aqui 20. Agora, que consomem a marca A são 109 consumidores. Mas os 109, você tem gente que consome somente a marca A, que consome a marca A com mais alguma, ou que consome as três marcas. Então a primeira pergunta que eu vou me fazer é: quantos consumidores consomem somente a marca A? Veja, no conjunto que eu estou representando por A, tem que ter 109 pessoas. Mas eu tenho 20 que consomem a marca A e B, 23 que consomem a marca A e C e 5 que consomem as três. Então, na realidade, para eu calcular quantas pessoas consomem somente a marca A, eu preciso fazer um cálculo. 109, que é o total do conjunto, menos 20, menos 5, menos 23. E aí, veja, 109 menos 20, 89. 89 menos 5, 84. 84 menos 23, 61. Então, aqui são 61 pessoas. Vou, então, registrar esse resultado aqui também. Agora, eu tenho 203 pessoas que consomem a B. E a situação é a mesma. Pode consumir só a B e outra, ou as três. A minha pergunta é: quantas pessoas consomem somente a marca B? Então eu tenho 203, mais dos 203 eu tenho que tirar 20, 5 e 36. E este cálculo fica assim: 203 menos 20, 183. 183 menos 5 dá 178. E disso, se eu tiro 36, eu fico com 142. Então, eu tenho 142 pessoas aqui. E por fim,
eu tenho 162 pessoas que consomem a marca C, mas como tem as eventuais interseções, eu vou verificar quantos consomem somente a marca C. Então perceba que das 162, eu tenho que tirar 36, mais 5 que consomem as 3, e 23 que consomem a C e a A. E aí perceba, 162 menos 36, isso dá 126. Menos 5, 121. 121 menos 23, 98. Agora que eu fiz essa figura, eu posso responder as questões. No item A, é o total de pessoas consultadas. O que eu preciso fazer para determinar isso? Vou olhar para essa figura que está construída e vou agora pegar todos os números que estão nelas, que eu marquei, e vou somar esses números. Isso vai me dar o total de pessoas consultadas. Então, no item A, eu tenho 115 mais 61 mais 20 mais 142. Então, mais 61 mais 20 mais 142. Mais 23, 5, 36. Mais 23, mais 5, mais 36. E somo isso com 98. Mais 98. Aqui eu vou somar aos pares. Então, 115 mais 61, isso dá 176. 20 mais 142, isso dá 162. 23 mais 5, 28. 36 mais 98, isso dá 128, 134. Agora, 176 mais 162, isso dá 338. Mais 28 mais 134, isso dá 162. E quando eu somo 338 com 162, isso dá 500. Então, foram consultadas 500 pessoas. Vamos para o item B. No item B, o número de pessoas que só consomem a marca A. Olhando para a nossa figura, nós já calculamos isso, são 61 pessoas. Então, registrando, 61. No item C, o número de pessoas que não consomem as marcas A ou C. Ou seja, não consumir as marcas A ou C significa que elas consomem somente a marca B ou não consomem nenhuma delas. Portanto, eu teria 115 mais 142. Vamos fazer esse cálculo. 115 mais 142, isso dá 257. E por fim, número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas. Então vamos olhar para a figura para identificar quais os números que me interessam. Então, ao menos 2, tem que estar na interseção. Então eu teria 23, 5, 36 e 20. Perceba, 20 com 5, 25. 25 mais 23, 48. 48 somado com 36 dá 84. Portanto, no item D, a resposta é 84. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!